E aí, meu chefe, tudo certo? Já se inscreva no canal, já deixou seu like, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 6 passos para você montar uma landing page. São os passos que eu sigo com os meus clientes e que funciona muito bem. E eu consigo fechar muitos projetos, consigo entregar muito rápido. Então, esse passo a passo vai ajudar muito você que faz páginas, beleza? São 6 passos seguindo a ordem certinha. Eu passo na ordem exata. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro passo é o briefing com o cliente. Esse passo aqui é basicamente eu perguntando coisas para o cliente que vai me ajudar a construir essa landing page. Então, eu vou perguntar para ele, ó, você tem 3 sites que acha muito bonito. Por que que essa pergunta é importante? Porque eu consigo ver o estilo de design que esse cliente gosta. Pô, qual estilo que ele gosta? Qual cor que ele quer que eu siga? Qual fonte que ele quer que eu use? Mas ele não vai me falar isso, porque ele não entende. Então, eu preciso ver o que ele visualmente acha bonito. Por isso que eu presto esses 3 sites, tá? Depois eu pergunto qual o objetivo dessa landing page, para eu saber se ele vai usar a landing page para postar no Instagram, se ele vai usar a landing page no YouTube, se vai. Com essa pergunta eu sei se vai entrar mais pessoas pelo celular, pelo computador, se vão ser pessoas que vão entrar para comprar ou para ver só o produto. Por exemplo, um site de uma clínica de nutrição é diferente de um site de uma loja de camiseta e é diferente de um site de um curso online. Cada site vai ter o seu objetivo e baseado nesse objetivo, você vai colocar elementos na página, cores, imagens e o formato em si da página baseado nesse objetivo, porque é isso que importa para aumentar a conversão. Depois a gente entra em vai capturar leads com ela. Por que que eu faço essa pergunta? Para saber se vai ser uma página de captura ou não. Então, assim, às vezes, não é nem só a página de captura. Por exemplo, é um site de um escritório, uma landing page de um escritório de advocacia. Só que vai ter um formulário de contato. Se você não pergunta para o cliente, e aí você monta assim esse formulário, depois, quando você terminar a página, ele vai falar, e aí, cadê meu formulário? Aí você vai ter que depois montar o formulário tudo. Então é bom perguntar já nessa etapa para você saber se vai precisar de algum formulário de contato ou alguma captura de lead e para saber qual ferramenta você vai integrar. Então, por exemplo, se você for integrar no ActiveCampaign, né, no KeePace é fácil você integrar com ela, mas você precisa saber qual ferramenta para saber se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai ser demorado. É isso. E aí eu já peço para ele mandar a identidade do projeto. Então, assim, sites que ele tem do produto, se for um produto, se for um serviço, as redes sociais. Eu gosto de pegar essas informações para eu entender ainda mais sobre o produto, tá? Depois a gente entra na segunda etapa, que é configuração base para economizar tempo. Aqui eu já começo a pedir coisas para o cliente. Então, eu peço a identidade do visual do projeto, cores, fontes, logo. Eu peço tudo isso para eu conseguir montar a página e eu já separo tudo isso. Então, assim, eu gosto muito da logo que seja em vetor. Se não for em vetor, eu transformo ela em vetor usando o Illustrator. Mas, se já vier em vetor, é mais fácil para mim. Então, assim, logotipo em vetor vai te dar mais liberdade para você montar o site. Pego as cores que ele vai usar, as fontes, quais os estilos de fontes. Eu analiso também, por isso que eu pedi o Instagram na etapa 1. Eu vejo se a fonte que está no Instagram é a mesma fonte que vai estar no link de bio dele ou qualquer outro local para eu saber se ele está seguindo um padrão e eu poder também usar esse padrão no site e na landing page. Depois eu peço acesso ao local onde ele comprou o domínio. E aí muitos de vocês às vezes têm a dúvida, né? Pô, Edu, eu devo configurar o domínio e a hospedagem do cliente. Eu acho estranho o cliente contratar e ele ter que configurar o próprio domínio e a própria hospedagem. É a mesma coisa que você, sei lá, contratar um lanche e você tem que fechar o pão e cortar o lanche no meio. O cara não vai fazer isso. Então, assim, já faz parte do serviço você já fazer isso para o cliente. Nem que você cobre um pouco a mais. Já deixa o domínio dele configurado, apontado para a página. Já deixa o acesso, o site em si montado na hospedagem e no ar, tudo rodando 100%. Isso aqui vai agregar mais valor para o cliente. Você vai fazer todo o processo bonitinho. Então, assim, eu peço acesso ao local, geralmente é GoDaddy, a Ambler ou qualquer ferramenta que ele tenha ali o domínio, registro BR, por exemplo. Eu peço o login. Algum desses logins vai precisar de autenticação de 2 fatores, então eu espero para ver o momento que ele vai estar online para poder acessar e configurar o domínio. Depois, eu peço acesso a Unique Pages. Esse acesso a Unique Pages, ou a hospedagem que a pessoa estiver utilizando, é basicamente para poder montar o site. Como a Unique já é o criador de sites e a hospedagem, eu só peço acesso a Unique e já funciona 100%. Inclusive, a Unique Pages, tá o link aqui na descrição, tá de graça para você montar o site lá dentro. Agora, esse tem um plano free vitalício. Então, você consegue entrar, criar sua conta de graça e montar o seu site lá na ferramenta, que é a ferramenta que eu uso e que a gente criou justamente para ser prático, beleza? Agora, eu peço também para ele fotos que ele for usar no site. Por que que eu peço essas fotos, né? Geralmente, quando é um site, principalmente num profissional, ele vai querer as fotos dele no site.
Então eu já peço essas fotos nessa etapa. Às vezes é a foto de uma fachada da empresa dele, às vezes é foto dele, foto da equipe dele. Eu peço todas essas fotos. E é importante que essas fotos sejam de qualidade. Porque se for foto ruim, ela já vai abaixar o nível de qualidade da landing page. Então, assim, se você viu que a pessoa te mandou só foto feia, só foto ruim, tenta falar pra ela tirar de novo essas fotos numa qualidade melhor, porque isso vai dar diferença no resultado final da página. Muita diferença, tá? Beleza, depois a gente entra na etapa número 3, que é o design no Figma. Aqui eu recomendo alguns passos, mas não precisa seguir exatamente esses passos, beleza? Primeiro passo, separe boas imagens de outros projetos. Então, assim, pega imagens, boas imagens de outros projetos, eu falo para você ir no Dribbble, ir no Behance, olhar sites dessa mesma área para você ter algumas inspirações. Outros profissionais criaram sites para essa área, você pode se inspirar no que esses profissionais usaram de elementos, de ícones, de patterns, né, de padrões. Então, eu sempre pego vários prints de outros projetos para poder usar como inspiração. Inclusive, os sites que eu pedi para o cliente, eu deixo o print também no Figma. Depois, montar um wireframe. Então eu monto o site sem design nenhum, só para eu entender onde eu vou encaixar cada coisinha. Então assim, aqui no topo, na Hero Section, eu vou colocar uma imagem, um título, um subtítulo, um botão. No navbar eu vou colocar tal e tal informação. Então eu já monto o wireframe sem design nenhum, só para eu entender qual a estrutura que eu vou seguir. Depois eu encaixo a copy do site, da landing page, nesse wireframe. Então, por exemplo, ele vai me mandar o texto, vai me mandar a copy, ou vou ter que fazer, vai depender de projeto para projeto, mas depois que eu monto o wireframe eu encaixo o texto para só aí eu ir aplicando o design com as cores, com as fontes, com a logotipo, vou aplicando o design. Então, o wireframe, depois a copy, depois o design. E por último, eu mando para o cliente. Então, assim, eu não gosto de fazer o site já na produção. Edu, já posso montar o site do Elementor, né, no Pages? Pô, você já pode, lógico. Mas qual é o risco do cliente querer alterar tudo? E se você faz o design no Figma, você tem uma liberdade maior de você editar as coisas. É mais fácil você editar as coisas lá no Figma. Então é muito mais prático eu enviar agora para o cliente para ele analisar e ver se é isso. Edu, muda essa cor, muda essa informação, muda isso, muda aquilo. E aí eu monto muito mais rápido depois na etapa 4. E agora vamos para a etapa 4. Da etapa 4 do Figma para a Unique Pages. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil, tá? Agora que eu tenho tudo, o cliente aprovou o design, legal, eu vou passar para a Unique. Ou para a ferramenta que você usar, Elementor, Wix, Framer, independente da ferramenta que você use. Nessa ordem, eu baixo as imagens e assets do Figma. Então, baixo tudo, deixo tudo organizado, nome do arquivo, tudo certinho. Já otimizo também as imagens, que é a Unique já otimiza quando você sobe a imagem lá. Mas, às vezes, eu otimizo também a imagem no TinyPNG. Depois, eu crio seção por seção na versão desktop. Eu monto primeiro a versão desktop e depois a mobile. Eu acho mais fácil porque eu acho muito mais prático eu ocultar algumas coisas para o mobile ficar bom do que ter que adicionar coisas do mobile para o desktop. Então, eu monto seção por seção na versão desktop. Tá bom o desktop, eu passo para a versão responsiva. E aí a quarta etapa, a gente já tem praticamente o site feito do cliente. E aí entra no você se inscrever nesse canal. Beleza? Agora eu vou soltar muito mais conteúdo prático, conteúdo mais tranquilo, igual esse aqui, ó, conversando com você, passando uma dica, conteúdo mais prático, direto ao ponto, tá? Então já se inscreve aqui, nós temos que chegar em 1000 seguidores, 1000 inscritos aqui no canal até o final desse ano de 2024, beleza? E, por último, configurações finais. O que eu faço? Tá montado o site, tá 100%, o cliente gostou, agora eu vou configurar o pixel do Facebook. Então, se o cara for rodar anúncios no Facebook, é importante ter esse pixel. Depois o Google Tag Manager, depois integração dos formulários. Faço o teste de otimização. Esse teste de otimização, eu vejo se o site está rápido, vejo se as imagens estão tão boas, eu faço um testezinho lá. E por último, um teste de responsividade. Eu acesso pelo celular, vejo se está legal, entro pelo computador, vejo se tem algum detalhe ou outro. E pronto. A gente tem o site finalizado e entregue, tá? Seguindo esses 6 passos, e tem alguma coisa mais importante que eu vou te passar já, você já tem uma organização muito boa na hora de construir uma página de vendas, tá? Facilita muito. Algumas coisas que você tem que se atentar, beleza? Primeira coisa não é todo mundo que segue o mesmo padrão. Então, assim, cada profissional vai seguir um padrão diferente, tá? Cada profissional vai trabalhar de um jeito. Vai ter profissional que vai querer fazer direto na Unique ou no Elementor. Vai ter profissional que não vai fazer a parte de pedir para o cliente sites que ele gosta. O cara já vai usar o que ele tem na cabeça dele. Então, assim, não é regra. É só para você entender a organização que eu sigo e ver se faz sentido você seguir também. Outra coisa, organização te faz ganhar tempo. Então, assim, se você não tem ainda um padrão,
você não tem no padrão de criação de landing page, é importante que você tenha não só landing page, qualquer tipo de projeto que você for fazer, porque isso facilita muito na hora de você se organizar e de te entregar um projeto. Fica até mais fácil você explicar para o cliente as etapas que você segue, tá? Muito mais fácil. Outra coisa, facilita na hora de contratar gente. Então, por exemplo, Edu, eu quero expandir a minha equipe, eu quero contratar uma, duas pessoas para trabalhar criando um site comigo. Agora você tem um modelo que você segue, uma organização que você segue. Então vai ficar muito mais fácil você passar essa organização para essas outras pessoas que você for adicionar na equipe. Se você não segue organização nenhuma, todo mundo vai ficar perdido quando entrar na sua equipe, tá? E você vai passar mais autoridade para o cliente. Isso aqui é batata, cara. Você vai passar mais autoridade pro cliente, tá? Ele vai olhar e vai ver que você realmente é um profissional organizado, é um profissional que se preocupa com o projeto dele, porque você tem uma etapa seguindo ali bonitinho. Então, assim, passa muito mais autoridade. Depois que eu comecei a seguir uma organização exata, cara, minha agenda aumentou muito mais as vendas, tá? Então, a autoridade aumenta também. Beleza? Bom, mas basicamente é isso. Então, eu espero que você tenha gostado desses 6 passos para montar uma landing page. Você gostou desse estilo de vídeo aqui, ó, mostrando cada etapa, assim, no design? Cara, eu vou seguir muito mais esse estilo de vídeo, acho que é mais fácil e mais didático explicar para vocês. E o objetivo do canal é isso, é ensinar coisas didáticas na hora. Você assistiu aqui, você já pode aplicar no seu trabalho, na criação, seja uma dica de design, uma dica sobre cores, sobre sites. Esse é o objetivo desse canal, beleza? Segue a dos sites, espero que você tenha gostado e um ótimo dia. Te vejo no próximo vídeo.